O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui. Duas histórias que as plataformas tentaram apagar. Dois momentos em que a busca por likes e visualizações cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Enquanto você assiste este vídeo, milhares de pessoas estão participando de desafios similares neste exato momento, sem imaginar que podem estar a segundos de transformar uma brincadeira em tragédia. A diferença entre viralizar e morrer, às vezes, é menor do que você imagina. Estas não são apenas estatísticas. São pessoas reais que acordaram numa manhã normal, pegaram o celular e decidiram gravar um vídeo que mudaria suas vidas para sempre. O primeiro caso aconteceu numa tarde de domingo, quando uma adolescente de 17 anos decidiu aceitar um desafio que estava bombando no TikTok. O segundo envolveu um grupo de amigos que queria provar sua coragem numa live do Instagram. Ambos terminaram da mesma forma devastadora. Você precisa entender algo perturbador. Estes desafios não surgem do nada. Eles são cuidadosamente projetados pelos algoritmos para serem irresistíveis, especialmente para cérebros jovens que ainda estão em formação. Cada elemento é calculado para despertar nossa necessidade primitiva de aceitação social e funcionam com uma eficiência assustadora. Vou te contar exatamente como essas tragédias aconteceram, quais foram os sinais que ninguém percebeu e por que casos similares continuam acontecendo mesmo depois de toda a repercussão. Mas antes disso, você precisa saber qual é o seu papel nessa engrenagem mortal que alimentamos todos os dias sem perceber. A primeira história começa com Sarah, uma estudante do ensino médio de uma cidade pequena do interior. Ela não era diferente de milhões de outros adolescentes. Notas medianas, alguns amigos próximos, sonhos normais de uma garota de 17 anos. Seu perfil no TikTok tinha poucos seguidores, e ela sentia aquela pressão constante que todo jovem da sua geração conhece bem. A pressão de ser vista, de importar, de existir no mundo digital, onde a relevância é medida em números. O desafio que mudou sua vida se chamava Blackout Challenge. A premissa era simples e terrível. Privar o cérebro de oxigênio até quase desmaiar, filmando a reação e depois voltando ao normal. Os vídeos mostravam pessoas tendo experiências transcendentais, rindo de forma estranha, tendo visões. Parecia inofensivo, quase espiritual. Os comentários eram cheios de pessoas dizendo como se sentiram iluminadas depois da experiência. Sarah assistiu dezenas desses vídeos antes de decidir tentar. Ela estudou a técnica, leu os comentários procurando dicas de segurança, até conversou com alguns amigos sobre isso. Todos acharam que era só mais uma trend boba, nada demais. Ela marcou para gravar num domingo à tarde, quando os pais não estavam em casa. Queria privacidade para se concentrar e fazer o vídeo perfeito. O que Sarah não sabia é que o cérebro humano não funciona como um interruptor que você liga e desliga quando quer. Quando você corta o fornecimento de oxigênio, inicia uma cascata de reações químicas complexas e imprevisíveis. Não existe um ponto exato onde você pode dizer, agora vou parar. O cérebro simplesmente apaga, e não há garantia nenhuma de que ele vá voltar a funcionar normalmente. O vídeo de Sarah mostra exatamente o momento em que tudo deu errado. Nos primeiros segundos, ela está sorrindo, explicando o que vai fazer. Você pode ver a empolgação nos seus olhos, a expectativa de finalmente criar um conteúdo que vai viralizar. Ela usa um cinto para restringir a circulação sanguínea no pescoço, seguindo exatamente as instruções que viu nos outros vídeos. Por alguns segundos, tudo parece normal. Sarah começa a ficar com o rosto avermelhado, depois pálido. Ela faz algumas expressões engraçadas, como outros criadores faziam. Mas então algo muda na expressão dela. A diversão some dos seus olhos e é substituída por uma expressão de pânico. Ela tenta soltar o cinto, mas suas mãos não obedecem mais aos comandos do cérebro. O celular continuou gravando por mais 15 minutos. Os pais de Sarah encontraram o vídeo quando chegaram em casa 3 horas depois. Ela estava no chão do quarto, ainda conectada ao tripé onde havia colocado o telefone. O cinto estava frouxo ao lado do corpo, mas já era tarde demais.
o cérebro havia ficado sem oxigênio por tempo suficiente para causar danos irreversíveis. A segunda história aconteceu apenas 2 meses depois, do outro lado do país. Desta vez, não foi um desafio individual, mas algo ainda mais perturbador. Um desafio em grupo transmitido ao vivo. 4 amigos universitários decidiram fazer uma live no Instagram para tentar uma brincadeira que estava ganhando popularidade entre influencers: o Russian Roulette Challenge. A mecânica era cruel na sua simplicidade. Os participantes tinham que realizar tarefas cada vez mais perigosas, votadas pelos espectadores em tempo real. Quem recusasse fazer uma tarefa estava fora da brincadeira e perdia a chance de ganhar o dinheiro dos presentes virtuais. O último que restasse levaria todo o valor arrecadado. Marcos, João, Felipe e Tiago eram amigos desde o primeiro ano da faculdade. Estavam passando por dificuldades financeiras, como a maioria dos universitários, e viram na live uma oportunidade de ganhar algum dinheiro fácil. Eles tinham observado outros grupos fazendo challenges similares e arrecadando quantias consideráveis. Parecia simples: fazer algumas coisas constrangedoras ou levemente perigosas durante algumas horas e sair com os bolsos cheios. A live começou num clima descontraído, com os 4 rapazes brincando e interagindo com os poucos espectadores iniciais. As primeiras tarefas eram inofensivas: dançar músicas embaraçosas, comer combinações estranhas de comida, fazer flexões até não aguentar mais. O público foi crescendo gradativamente, atraído pela energia contagiante do grupo. Mas existe uma dinâmica perversa nas lives de desafio. Quanto mais arriscadas ficam as tarefas, mais espectadores aparecem. E quanto mais espectadores aparecem, mais dinheiro entra. Os algoritmos das redes sociais detectam o engajamento crescente e começam a recomendar a live para mais pessoas. É um ciclo que se retroalimenta, criando uma pressão invisível mas devastadora para escalar o nível de perigo. Após 2 horas de transmissão, as tarefas começaram a ficar realmente perigosas. Pular de alturas consideráveis, equilibrar-se em lugares altos, consumir substâncias questionáveis. Um dos participantes, Felipe, começou a demonstrar desconforto com a direção que a brincadeira estava tomando. Mas a pressão social era imensa. Centenas de pessoas assistiam, o dinheiro continuava entrando, e sair naquele momento significaria não apenas perder a chance de ganhar, mas também passar vergonha na frente de todos. A tarefa final foi sugerida por um espectador anônimo que ofereceu uma quantia extraordinária de dinheiro. Os participantes deveriam beber uma mistura de produtos de limpeza diluídos em água, algo que o espectador alegava ter visto em outros desafios sem consequências graves. A quantia oferecida era tentadora demais para recusar, especialmente considerando que já tinham chegado tão longe. Marcos foi o primeiro a aceitar. Ele preparou a mistura seguindo exatamente as instruções do espectador, brincou com os amigos sobre o gosto horrível que provavelmente teria e bebeu o líquido de uma vez só. Os outros seguiram o exemplo, cada um tentando demonstrar mais coragem que o anterior. O chat explodia em comentários e emojis de fogo, celebrando a ousadia dos rapazes. Os primeiros sintomas apareceram em menos de 10 minutos. Marcos começou a reclamar de dores abdominais intensas, seguido pelos outros 3. O que começou como desconforto rapidamente evoluiu para vômitos violentos. A live continuava no ar, e os espectadores começaram a perceber que algo estava errado. Alguns pediam para eles procurarem ajuda médica, outros incentivavam que continuassem, pensando que era parte da encenação. A situação se deteriorou com uma velocidade aterrorizante. Os produtos de limpeza que eles ingeriram continham substâncias altamente corrosivas que começaram a queimar o sistema digestivo por dentro. Em questão de minutos, todos os 4 estavam no chão, contorcendo-se de dor. A live ainda estava no ar, transmitindo cada segundo da tragédia em tempo real para centenas de pessoas chocadas. Uma das coisas mais perturbadoras dessa história é como os espectadores reagiram. Enquanto alguns tentavam ajudar,
Ligando para a emergência e tentando descobrir a localização dos rapazes através de pistas no vídeo, outros continuavam mandando presentes virtuais e fazendo comentários celebrando o realismo da performance. A linha entre entretenimento e tragédia havia sido completamente apagada. Quando os paramédicos finalmente chegaram, 3 dos 4 jovens ainda estavam conscientes, mas em estado grave. Marcos havia perdido a consciência e não respondia mais aos estímulos externos. Todos foram levados para o hospital, onde os médicos lutaram por mais de 12 horas para tentar reverter os danos causados pelos produtos químicos. Infelizmente, os ferimentos internos eram extensos demais. Marcos morreu na madrugada seguinte, vítima de falência múltipla dos órgãos. Os outros 3 sobreviveram, mas com sequelas permanentes no sistema digestivo. João perdeu parte do estômago. Felipe desenvolveu problemas crônicos no esôfago. E Tiago sofreu danos no fígado que o acompanharão pelo resto da vida. O que torna essas histórias ainda mais trágicas é perceber como elas poderiam ter sido evitadas. Em ambos os casos, não houve um momento específico onde alguém tomou uma decisão claramente irracional. Cada passo pareceu lógico dentro do contexto das redes sociais. Sara queria se encaixar, ter relevância, ser vista. Os 4 universitários queriam ganhar dinheiro e se divertir com os amigos. Desejos completamente normais e compreensíveis. O problema está na forma como as plataformas digitais amplificam e distorcem esses desejos naturais. Os algoritmos são programados para maximizar o tempo de tela e o engajamento, sem nenhuma consideração pelas consequências psicológicas ou físicas dos conteúdos que promovem. Eles identificam que tipo de conteúdo prende mais a atenção das pessoas e começam a recomendar versões cada vez mais extremas desse mesmo tipo de conteúdo. É um sistema que recompensa o comportamento de risco e pune a moderação. Criadores que fazem conteúdo seguro e responsável têm menos visualizações, menos engajamento, menos oportunidades de monetização. Enquanto isso, quem está disposto a se colocar em perigo é recompensado com fama, dinheiro e atenção. As plataformas criaram inadvertidamente um ambiente onde ser responsável é punido e ser imprudente é recompensado. Após a repercussão dessas 2 mortes, várias plataformas anunciaram mudanças em suas políticas de conteúdo. Prometeram ser mais rigorosas na remoção de desafios perigosos, implementaram sistemas de detecção automática de conteúdo problemático e criaram campanhas de conscientização sobre os riscos das trends virais. Mas a realidade é que essas medidas são apenas curativos em uma ferida muito mais profunda. Novos desafios perigosos continuam surgindo constantemente, muitas vezes com nomes diferentes, mas com a mesma mecânica destrutiva. Os algoritmos continuam priorizando conteúdo que gera engajamento, independentemente de sua segurança. E uma nova geração de jovens continua crescendo numa cultura digital onde a validação social está diretamente ligada à disposição de se colocar em risco. Talvez a pergunta mais importante não seja como evitar que essas tragédias aconteçam novamente, mas sim como chegamos a um ponto onde jovens sentem que precisam arriscar suas vidas para serem notados. Sara não morreu por causa de um cinto. Marcos não morreu por causa de produtos de limpeza. Eles morreram por causa de um sistema que transformou a atenção humana em mercadoria e a autoestima em moeda de troca. A próxima vez que você vir um desafio viral nas suas redes sociais, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que por trás de cada trend aparentemente inofensiva existe a possibilidade de outra Sara, outro Marcos. E pergunte-se: que tipo de conteúdo você está consumindo, compartilhando e indiretamente incentivando? Pense por um momento no seu filho, seu irmão mais novo, ou em qualquer adolescente que você conhece. Agora imagine ele sozinho no quarto, câmera do celular apontada para o rosto, prestes a fazer algo que pode matá-lo. Não por desespero, não por depressão, mas simplesmente porque quer ser visto, porque quer importar, porque em algum lugar da mente jovem dele,
A equação ficou simples: risco igual a relevância. Morte igual a fama póstuma. As duas histórias que compartilhei são apenas a ponta de um iceberg que tem proporções assustadoras. Sarah e Marcus não eram casos isolados. Eles fazem parte de uma epidemia silenciosa que está ceifando vidas ao redor do mundo. Uma por uma. Post por post. Like por like. E o mais terrível é que cada morte gera ainda mais conteúdo, mais views, mais engajamento. O ciclo se alimenta de si mesmo. Depois que Sarah foi encontrada em seu quarto, a hashtag do desafio que a matou teve um pico de buscas de 400%. 400%. Sua morte não serviu de alerta, serviu de propaganda. Adolescentes em todo o mundo viram a repercussão, viram os números, viram a atenção que aquilo gerou, e alguns pensaram: talvez seja isso que eu preciso fazer para que alguém me note. Marcus teve um destino ainda mais cruel. O vídeo dele foi compartilhado milhões de vezes antes de ser removido. Transformaram os últimos momentos de sua vida em entretenimento. Criaram memes com suas expressões de agonia. Fizeram piadas sobre sua morte. A família pediu para pararem, imploraram para que respeitassem sua memória. Mas a internet não tem freios quando se trata de conteúdo viral. O que me deixa mais perturbado não são apenas essas duas mortes. É saber que enquanto eu escrevo estas palavras, provavelmente tem um adolescente em algum lugar do mundo apertando o botão de gravar para tentar o próximo desafio mortal. É saber que as plataformas têm todos os dados, todos os algoritmos, toda a tecnologia do mundo para identificar e impedir esse conteúdo antes que ele se espalhe, mas escolhem não fazer isso porque controversy sells. As medidas que foram anunciadas após essas tragédias são uma farsa bem elaborada. Eles removeram alguns vídeos, baniram algumas hashtags, criaram algumas campanhas publicitárias sobre segurança digital, mas continuaram mantendo os mesmos algoritmos que empurram conteúdo extremo para adolescentes vulneráveis. Continuaram recompensando criadores que flertam com o perigo. Continuaram transformando trauma em entretenimento. Você quer saber por que essas políticas não funcionam? Porque elas atacam o sintoma, não a doença. A doença é um sistema econômico inteiro construído sobre a exploração da necessidade humana básica de pertencimento e reconhecimento. Especialmente entre jovens que ainda estão formando sua identidade, que ainda não sabem quem são, que ainda dependem desesperadamente da validação externa para se sentirem valiosos. Sarah tinha 15 anos quando morreu. 15. Na idade em que deveria estar preocupada com provas da escola e primeiro beijo, ela estava calculando quanto tempo conseguiria ficar sem oxigênio para impressionar desconhecidos na internet. Marcus tinha 17. 17 anos de vida, sonhos, potencial, relacionamentos, futuro. Tudo jogado fora por alguns segundos de atenção digital. E o mais devastador é que eles não foram os primeiros nem serão os últimos. Desde que essas duas mortes aconteceram, dezenas de outros adolescentes morreram tentando desafios similares. Cada morte gera comoção por alguns dias, promessas de mudança por algumas semanas, e depois, tudo volta ao normal. Até a próxima tragédia. Até a próxima família destruída. Até o próximo funeral de uma vida que poderia ter sido salva. O que me mantém acordado à noite não é só a memória dessas duas crianças. É pensar em quantas outras estão agora mesmo navegando pelos mesmos feeds, vendo o mesmo tipo de conteúdo, sentindo a mesma pressão desesperadora para fazer algo extremo, algo perigoso, algo que as coloque no mapa digital. É saber que as plataformas têm perfis psicológicos detalhados de cada usuário, sabem exatamente quais adolescentes estão mais vulneráveis, mais dispostos ao risco, mais carentes de atenção, e direcionam justamente para eles o conteúdo mais perigoso. Isso não é um acidente. É design intencional. Vulnerabilidade emocional gera engajamento. Adolescentes em crise clicam mais, compartilham mais, ficam mais tempo online. São o público mais lucrativo que existe, e as plataformas sabem disso. Quando os pais de Sarah processaram a plataforma onde ela viu o desafio, os advogados da empresa argumentaram
que eles eram apenas um meio de distribuição, não os criadores do conteúdo. Como se fosse possível separar o meio da mensagem. Como se os algoritmos não fossem programados especificamente para amplificar conteúdo controverso e perigoso. Como se eles não soubessem exatamente o que estavam fazendo quando empurraram aquele vídeo para uma adolescente vulnerável no meio da madrugada. A família de Marcos nem sequer conseguiu processar. O desafio que o matou foi criado e espalhado por centenas de contas diferentes, impossível rastrear a origem. Uma morte sem culpados, uma tragédia sem responsáveis, apenas lucros sem nome e algoritmos sem rosto. Mas talvez o aspecto mais sinistro de toda essa história seja como normalizamos essa violência. Como nos acostumamos a ver manchetes sobre adolescentes mortos por desafios online e simplesmente balançamos a cabeça, suspiramos e seguimos rolando o feed. Como se fosse inevitável. Como se fosse o preço aceitável do progresso tecnológico. Não é inevitável. Não é aceitável. Cada uma dessas mortes é uma escolha. Uma escolha feita por empresas que priorizam lucros sobre vidas humanas. Uma escolha feita por uma sociedade que permite que essas empresas operem sem consequências reais. Uma escolha feita por cada um de nós toda vez que consumimos esse tipo de conteúdo sem questionar o sistema que o produz. Sarah e Marcos não morreram por curiosidade adolescente ou rebeldia juvenil. Eles foram assassinados por um sistema econômico que monetiza o sofrimento humano e transforma a necessidade básica de pertencimento em oportunidade de negócio. Suas mortes são o custo humano da economia da atenção. O preço que pagamos por transformar relacionamentos humanos em métricas de engajamento. E enquanto continuarmos tratando essas tragédias como acidentes isolados, em vez de consequências sistemáticas de escolhas deliberadas, outras Sarah e outros Marcos continuarão morrendo. Porque o sistema que os matou não só continua funcionando, como está se tornando mais eficiente, mais persuasivo, mais letal a cada dia que passa. E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, algum adolescente em algum lugar do mundo está sendo algoritmicamente direcionado para o próprio fim? Que as mesmas plataformas onde você busca entretenimento estão executando experimentos psicológicos em massa com crianças, testando até onde podem empurrar a mente humana antes que ela se quebre completamente? O que você está prestes a ouvir sobre Sarah Chen e Marcus Williams não são apenas duas tragédias isoladas. São amostras de um genocídio silencioso que acontece em câmera lenta, transmitido ao vivo, monetizado em tempo real. E se você não ficar até descobrir como esses algoritmos escolhem suas próximas vítimas, você pode estar colocando alguém que você ama na mira, porque existe uma ciência por trás dessas mortes. Uma metodologia, e ela está se aperfeiçoando. Sou pesquisador em psicologia digital há mais de uma década, e o que descobri sobre esses casos específicos me fez questionar tudo que acreditava sobre tecnologia e livre-arbítrio. Você vai reconhecer sua própria vulnerabilidade no que aconteceu com eles. Vai entender por que você mesmo já esteve mais perto dessa linha do que imagina. E vai descobrir por que as próximas vítimas podem estar na sua família, no seu círculo social, talvez até mesmo sendo você. Mas há algo ainda mais perturbador que preciso te contar sobre como essas mortes foram orquestradas, algo que nem as famílias das vítimas sabem. Sarah Chen tinha 17 anos quando o algoritmo a encontrou, não quando ela encontrou o desafio, quando o desafio a encontrou. Porque é assim que funciona. Você não procura por conteúdo letal nas redes sociais. Ele te procura, te estuda, te mapeia, te seduz. Sarah era uma estudante exemplar de uma família imigrante chinesa em Vancouver. Notas altas, planos para medicina, relacionamento estável. Nada na vida dela gritava vulnerabilidade ou tendências autodestrutivas. Mas os algoritmos enxergam o que os olhos humanos não conseguem ver. Eles detectam microsinais.
Padrões de comportamento quase imperceptíveis que revelam fissuras na armadura psicológica de uma pessoa. O histórico de navegação de Sarah mostrava sinais sutis que qualquer pai ou professor ignoraria completamente. Ela passava 3 segundos a mais olhando posts sobre perda de peso. Pausava por 2 segundos extras em conteúdo sobre ansiedade acadêmica. Interagia marginalmente mais com posts sobre pressão familiar. Sinais microscópicos de uma adolescente lidando com pressões normais da idade. Mas para um algoritmo treinado em trilhões de pontos de dados comportamentais, Sarah estava praticamente gritando que precisava de validação externa e tinha uma relação complicada com controle pessoal. E então, o sistema começou a testá-la. Primeiro veio conteúdo sobre disciplina extrema. Histórias sobre atletas que superavam limites impossíveis. Posts sobre pessoas que conseguiram resultados extraordinários através de sacrifícios que outros considerariam excessivos. Sarah interagiu, curtiu, comentou sobre admiração por pessoas que tinham força de vontade real. O algoritmo aprendeu, evoluiu, se adaptou. A segunda fase trouxe conteúdo sobre desafios de resistência, competições de quem conseguia ficar mais tempo sem comer, sem dormir, sem respirar. Sarah começou a seguir contas que promoviam esse tipo de conteúdo. Comentava sobre como achava inspirador ver pessoas testando seus limites. O algoritmo registrou cada clique, cada segundo de visualização, cada microexpressão capturada pela câmera frontal do celular e começou a personificar o conteúdo especificamente para ela. Marcus Williams, do outro lado do país, estava passando pelo mesmo processo de mapeamento psicológico. 15 anos, Detroit, família monoparental, mãe trabalhando 2 empregos para sustentar 3 filhos. Marcus era o irmão mais velho, carregava o peso de ser exemplo para os menores. Mas diferente de Sarah, os algoritmos identificaram nele uma necessidade desesperada de reconhecimento masculino e aceitação social. Marcus pausava em conteúdo sobre coragem, sobre homens provando sua força, sobre ser respeitado pelos pares. Seus microsinais gritavam carência de figura paterna e pressão para provar masculinidade. O que aconteceu em seguida com ambos não foi coincidência ou acaso algorítmico. Foi resultado de um sistema projetado para identificar vulnerabilidades psicológicas específicas e explorá-las com precisão cirúrgica. Sarah começou a receber conteúdo sobre o desafio da transparência. Vídeos de garotas da idade dela se filmando em situações de risco extremo, provando que eram corajosas o suficiente para serem completamente honestas sobre seus limites. O desafio envolvia se colocar em situações progressivamente mais perigosas enquanto transmitia ao vivo, sendo transparente sobre seus medos reais. Marcus foi direcionado para o Desafio da Resistência Urbana, conteúdo que mostrava garotos explorando lugares abandonados, escalando estruturas perigosas, se colocando em situações de risco para provar que tinham coragem de verdade. A narrativa era sempre a mesma. Você só prova seu valor quando está disposto a arriscar tudo por ele. E a validação vinha na forma de visualizações, comentários, reconhecimento online de que você era diferente, especial, corajoso. Mas aqui está o aspecto mais sinistro. Ambos os desafios foram criados artificialmente. Não surgiram organicamente de communities online ou de tendências culturais genuínas. Foram fabricados por networks de contas falsas, amplificados por bots, refinados através de testes A/B em populações vulneráveis. O conteúdo foi projetado especificamente para explorar os perfis psicológicos que os algoritmos haviam identificado em adolescentes como Sarah e Marcus, e funcionou com eficiência assustadora. Sarah começou participando de versões leves do desafio da transparência. Se filmava fazendo coisas levemente arriscadas, como andar em beiradas de pontes ou se equilibrar em lugares altos. Os comentários eram overwhelmingly positivos. Centenas de pessoas dizendo que ela era corajosa e inspiradora, diferente das outras garotas falsas da idade dela. A dopamina que ela recebia desses comentários era viciante.
literalmente. Os estudos mostram que reconhecimento social online ativa os mesmos circuitos neurais que drogas. Marcos seguiu uma progressão similar. Começou escalando prédios abandonados, explorando túneis de metrô desativados, se filmando em situações de risco controlado. Os comentários seguiam o mesmo padrão: reconhecimento da sua coragem, comparações favoráveis com outros garotos fracos, validação da sua masculinidade. E assim como Sarah, Marcos se tornou dependente dessa validação externa. O que nenhum dos dois sabia é que estavam sendo observados, monitorados, estudados. Cada reação emocional, cada momento de hesitação, cada sinal de prazer ou medo estava sendo catalogado e analisado. Os algoritmos estavam aprendendo exatamente como manipular suas psicologias específicas para maximizar engajamento. E engajamento, no vocabulário das redes sociais, significa tempo de tela. Tempo de tela significa exposição publicitária. Exposição publicitária significa receita. Sarah e Marcos se tornaram produtos. Produtos sendo testados até o ponto de ruptura. A escalada foi gradual, mas implacável. O conteúdo que eles recebiam ficava progressivamente mais extremo, mas sempre disfarçado como o próximo nível de coragem ou transparência. Sarah foi direcionada para situações cada vez mais perigosas, sempre com a narrativa de que ela estava evoluindo, além do que pessoas normais conseguiam fazer. Marcos recebeu desafios que testavam não apenas sua coragem física, mas sua capacidade de suportar dor, de resistir ao medo, de provar que era homem de verdade. E os algoritmos sabiam exatamente quando eles estavam prontos para a fase final. Sarah havia passado meses condicionada a associar risco extremo com validação social. Marcos havia sido treinado a ver resistência ao perigo como prova de valor pessoal. Ambos haviam desenvolvido tolerância psicológica ao medo e dependência química ao reconhecimento online. Estavam pre-med para aceitar desafios que pessoas em estado mental normal considerariam obviamente letais. O desafio da transparência final de Sarah envolvia se filmar sendo completamente honesta sobre seus medos mais profundos, enquanto realizava um ato que simbolizaria superar esses medos. A narrativa era de empoderamento pessoal, de crescimento, de se tornar uma versão mais autêntica de si mesma. A realidade era que Sarah estava sendo manipulada para se matar em câmera para entertainment de outros adolescentes e lucro de corporações anônimas. O desafio da resistência urbana, final de Marcos, tinha uma dinâmica similar. Era apresentado como uma iniciação para um grupo seleto de garotos que tinham provado ser diferentes, especiais, corajosos o suficiente para fazer o que outros não conseguiam. Marcos acreditava que estava ganhando acesso a uma comunidade exclusiva de pessoas extraordinárias. Na verdade, estava sendo conduzido para uma armadilha psicológica que dezenas de outros adolescentes já haviam caído. Sarah morreu numa quinta-feira à noite, transmitindo ao vivo para 400 pessoas. Suas últimas palavras foram sobre como estava, finalmente sendo verdadeira consigo mesma. Marcos morreu no sábado seguinte, acreditando que estava provando sua coragem para um grupo de pares que o respeitaria para sempre. Ambos morreram sozinhos, mas convencidos de que estavam fazendo algo heróico, especial, digno de admiração. E aqui está o aspecto mais perturbador. As transmissões ao vivo de suas mortes foram automaticamente salvas, editadas e redistribuídas como conteúdo para outros adolescentes vulneráveis. Suas mortes se tornaram parte do sistema que os matou. Viraram iscas para as próximas vítimas. O algoritmo aprendeu com seus óbitos e se tornou mais eficiente em identificar e manipular o próximo Sarah, o próximo Marcos. As investigações posteriores revelaram que o conteúdo que os matou foi criado e espalhado por centenas de contas diferentes. Impossível rastrear a origem. Uma morte sem culpados. Uma tragédia sem responsáveis. Apenas lucros sem nome e algoritmos sem rosto. Mas talvez o aspecto mais sinistro de toda essa história
seja como normalizamos essa violência. Como nos acostumamos a ver manchetes sobre adolescentes mortos por desafios online e simplesmente balançamos a cabeça, suspiramos e seguimos rolando o feed, como se fosse inevitável, como se fosse o preço aceitável do progresso tecnológico. Não é inevitável, não é aceitável. Cada uma dessas mortes é uma escolha feita por empresas que priorizam lucros sobre vidas humanas. Uma escolha feita por uma sociedade que permite que essas empresas operem sem consequências reais. Uma escolha feita por cada um de nós toda vez que consumimos esse tipo de conteúdo sem questionar o sistema que o produz. Sarah e Marcos não morreram por curiosidade adolescente ou rebeldia juvenil. Eles foram assassinados por um sistema econômico que monetiza o sofrimento humano e transforma a necessidade básica de pertencimento em oportunidade de negócio. Suas mortes são o custo humano da economia da atenção, o preço que pagamos por transformar relacionamentos humanos em métricas de engajamento. E enquanto continuarmos tratando essas tragédias como acidentes isolados, em vez de consequências sistemáticas de escolhas deliberadas, outras, Sarah e outros Marcos, continuarão morrendo. Porque o sistema que os matou não só continua funcionando, como está se tornando mais eficiente, mais persuasivo, mais letal a cada dia que passa. Esta não é uma história sobre dois adolescentes que fizeram escolhas ruins. É uma história sobre como a tecnologia que prometia nos conectar está nos matando sistematicamente. E sobre como cada um de nós tem a responsabilidade de decidir se vamos continuar sendo cúmplices silenciosos ou se vamos finalmente enfrentar a realidade de que estamos participando de um experimento social que está colhendo vidas humanas como efeito colateral aceitável. Sarah e Marcos mereciam mais do que se tornarem estatísticas na guerra pela nossa atenção. Eles mereciam uma sociedade que protegesse sua humanidade em vez de explorá-la. E talvez a única forma de honrar suas memórias seja garantir que suas mortes não tenham sido em vão, transformando nossa indignação em ação real contra os sistemas que os mataram. Porque, no final, a pergunta não é se você está seguro desses algoritmos. A pergunta é: o que você vai fazer para proteger quem você ama deles?